Boa tarde. Bom, mais um Fugindo da Normalidade e o nosso tema dessa tarde é Tempestades da Vida. Quem nunca enfrentou uma tempestade, né? Quem nunca abriu a janela assim da sua casa e viu aquela garoa e de repente caiu aquela tromba d'água, aquela tempestade que você falou, meu Deus, e agora? Volto para casa, continuo. A maioria das tempestades acontecem repentinamente. Por mais que nós venhamos a ter serviços de meteorologia, como é que vai estar o tempo amanhã, a maioria das tempestades nos pegam de surpresa. E nós temos um fato escrito na palavra de Deus sobre tempestade. Está aqui em Mateus capítulo 8, verso 23, que diz assim: então, entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Lógico, quando Jesus está presente, as coisas são diferentes. Mas vamos pensar um pouquinho sobre as tempestades da vida. Às vezes o nosso barco fica à deriva, prestes a sucumbir. O que fazer nesse momento? Às vezes as tempestades vêm na empresa, na família, na sociedade, no casamento, nos nossos relacionamentos familiares, filho, pai, filho, esposa, nos relacionamentos na empresa, funcionário, patrão. O que fazer quando as tempestades vêm sobre nós? É interessante que nós possamos ter essa visão, porque aqui o texto vai mostrar para nós uma visão de liderança muito importante para nós. Vai dizer aqui que Jesus entrou no barco primeiro que os discípulos. E é interessante que logo em seguida os discípulos o seguiram. Talvez tivesse outros barcos ali, né? E os discípulos pudessem ter pensado assim: eu vou entrar no barco que Jesus está, porque no barco que Jesus está não vai haver problema. Grande engano, né? A verdade é que o barco que Jesus estava, houve uma tempestade. Então nós aprendemos que mesmo estando com Jesus, as tempestades podem acontecer. Não é porque nós professamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, somos cristãos, que as tempestades não vão nos alcançar. Não é verdade. A verdade é que mesmo com Jesus, há tempestade. E aquelas empresas, pessoas, amigos, familiares, que às vezes estão dispostos a seguir Jesus e estão enfrentando grandes dificuldades. E vem a grande pergunta, né? Poxa, eu não sou um cristão, por que essa tempestade está alcançando o meu barco? Nós lemos no texto que a tempestade sobreveio, uma tempestade repentinamente. Não estavam esperando, mas eles resolveram seguir a Jesus. É importante que nós estejamos fazendo a nossa escolha. Independente do que vai acontecer, eu resolvi seguir o meu líder. É importante nós compreendermos essa conexão de liderança. Saber que em alguns momentos você vai seguir o seu líder, você vai obedecer o seu líder, você vai estar perto dele, e algumas coisas não vão acontecer como você espera. Então eu quero te convidar a você compreender a importância das tempestades na vida. Elas vão dizer para você como você está, como está seu coração. E aqui nós percebemos que o coração dos liderados estava meio sem fé. Aí nós podemos trazer a fé numa questão cristã, mas também a gente pode trazer algumas dúvidas do coração das pessoas, que às vezes está na empresa, não acredita mais na empresa, pessoas que não acreditam mais no seu casamento, pessoas que não acreditam mais nos seus relacionamentos, pais que não acreditam mais nos filhos, filhos que não acreditam mais nos pais. Nós precisamos dessa conexão.
Estar ao lado do seu pai, da sua mãe, da sua família, estar ao lado da empresa, isso é muito importante. Isso vai trazer confiança. Não importa o tamanho da tempestade, lembre-se disso, é muito importante estar perto, é muito importante permanecer no barco. Talvez quando a gente vê o barco à deriva, eu vou pular, eu vou sair, eu vou largar o casamento, eu vou sair da empresa, e essas coisas eu vou abandonar. Não faça isso. Lembre-se, liderança é para estar junto com os liderados, é para nós entendermos juntos vamos alcançar uma solução. E é muito interessante porque todos eles começaram a aclamar: Jesus, salva-nos. E talvez se um tivesse pulado do barco, outro também, eles não estariam juntos clamando a Jesus. Então, quando as coisas, o seu barco estiver à deriva, as coisas não estão dando muito certo, a empresa, você começa a duvidar dos números, sabe, a família não vai muito bem, a sociedade, o casamento, o relacionamento familiar, o que fazer? Confie no seu líder, confie nas pessoas que te lideram, acredite em Cristo, sabe, tenha realmente uma perseverança, entenda que é possível ter, diante das tempestades, bons pensamentos. Jesus vai trazer para aquele momento difícil uma resposta. Nós precisamos e temos como referência Jesus. Mas como é difícil nesse momento até a gente pensar, a gente vê que eles ficaram apavorados. Quantas pessoas estão apavoradas no momento que estão vivendo, perdendo emprego, perdendo família, pessoas que não estão entendendo por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. Não se desespere, tenha calma, clame, ou faça a sua oração, você que tem a sua fé, faça a sua oração, confie em Jesus, mas eu creia, acredite, persevere, ainda que seu barco esteja à deriva, creia, confie, permaneça, não pule do barco. Outra coisa importante que a gente precisa compreender é ter paz em meio às tempestades. É interessante que aqui no versículo 24 diz que Jesus dormia. Jesus vai nos ensinar, né, que no meio da tempestade é importante ter paz, calma, tranquilidade, porque sem a tranquilidade, sem a paz, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue ver as soluções, a gente não consegue perceber como que as coisas vão acontecendo. Você está muito afobado, ansioso, não fique assim, tenha calma, diante da tempestade, tenha paz, conecte seu coração com o Senhor, tenha tranquilidade, saiba que Deus vai ter a solução, lembre-se, Ele é o príncipe da paz, e Ele vai também te dar a paz que você precisa. Lá em Filipenses 4:7 diz que Ele tem a paz que excede todo entendimento. Pastor, como ter paz diante da deriva, diante da tempestade? Eu não sei, mas Jesus sabe, e Ele aqui estava dormindo, descansando, e é esse exemplo que nós temos que seguir. Mas a minha empresa não está indo bem, tenha paz, confie no Senhor. Mas o meu casamento, tenha paz, confie no Senhor. Ah, mas eu não tenho o almoço de amanhã, tenha paz hoje, confie no Senhor. A Bíblia diz que Jesus dormia, e eu quero te lembrar uma coisa, o barulho da ventania não atrapalhou o seu sono. Eu quero te lembrar que o barco era varrido pelas ondas, tudo estava acontecendo, mas isso não atrapalhou a paz que Jesus estava sentindo. E Ele quer nos deixar isso como exemplo, no meio da tempestade da vida. Tenha tranquilidade, tenha paz, calma. Através da paz a gente vai aprender outra coisa, a gente vai aprender a ser ousado. Ousadia é um ingrediente que as empresas precisam ter, que os funcionários precisam ter, que os líderes precisam ter. Sabe qual foi a ousadia? Eles clamaram por Jesus. Eles tiveram fé para clamar pelo seu líder, levaram o problema até o seu líder. E às vezes algumas pessoas se distanciam tanto dos seus líderes, estão vendo o problema, estão deixando o barco ruir.
Não, vai lá, leva o problema para o seu líder, fala com ele o que está acontecendo no seu departamento, na situação aí, leve para ele. Isso vai fazer com que outras pessoas possam se envolver com o problema e a gente vai dividindo responsabilidade até achar a solução. Foi isso que aconteceu. Mestre, nos ajude. E Jesus fez o quê? Levantou, acalmou a tempestade. Essa deve ser a postura do líder. Quando alguém levar para você um problema, líder, quando alguém trouxer, sua esposa traz um problema para você, esposo, o filho traz um problema para você, você não pode brigar porque eles estão trazendo esse problema. Você precisa se levantar como Jesus fez, olhar para o problema e ver as soluções, porque o líder com Jesus, de mão dadas com Jesus, ele vai ter a solução para o problema apresentado. Creia nisso. Diante das tempestades da vida, que você possa ser ousado, que você possa ter paz, que você possa realmente ser um líder que escolheu seguir Jesus, mesmo sem saber o que ia acontecer. Mas lembre-se, você nunca vai se arrepender de seguir a Jesus, ainda que as tempestades da vida apareçam em qualquer esfera. Mas o melhor de seguir a Jesus é saber que no momento certo, nós podemos clamar que Ele vai nos auxiliar. Não importa qual seja a tempestade, em qual área da nossa vida, Ele tem poder para dizer a ela, cala-te. E a tempestade vai se calar diante do poder de Jesus. Deus te abençoe.